Boa tarde, eu sou a Lilian, a gente está aqui no Instituto Essere, eu e o professor Jonathan Godoy. Ontem eu fiz uma chamada para falar que a gente ia começar com esse bate-papo aqui no Instituto. O intuito é trazer alguma coisa sobre que a gente vê assim, de atualidade na semana, mas mais sobre educação. A gente queria falar sobre cultura e educação, então o que a gente vê aí nos jornais, ou que a gente quiser passar para vocês, a gente vai estar falando aqui no nosso talking aqui às quartas-feiras. Então, o professor Jonathan está aqui. Eu trouxe hoje para a gente conversar uma carta do Nizanganais, e aqui eu acho que a gente vai ter bastante, assim, vários temas que a gente pode trazer sobre educação, sobre história, sobre cultura. Então, professor Jonathan, como que você acha que a gente faz? A gente dá uma lida para o pessoal ficar por dentro. Acho que a gente pode, e a gente vai comentando. Então, vamos lá. Então, a do Nizanganais, o que aprendi lendo O Mundo nas Férias. Eu passei minhas férias lendo muito. Eu fiquei lendo o mundo. Vi na Olimpíada de Paris que os franceses pensaram com sua própria cabeça. Esse, aliás, é o papel da França. E fizeram uma Olimpíada que vai mudar todas as outras. Eles experimentaram muito, acertaram e erraram na mosca, e mostraram sua cultura e sua história. O mundo nunca precisou tanto do de passado. Essa foi uma frase que aí eu comecei eu falei, acho que vou gostar do texto do Nizam, eu acho que vou gostar do... O mundo nunca precisou tanto de passado, aí me atraiu. Estou de saco cheio desse futuro construído sem os valores fundamentais. Ótimo. Madrid está se tornando a cidade mais pop e mais bacana da Europa, justamente porque nela há uma simbiose riquíssima do passado com o futuro. Fui a Saint-Tropez, que já foi uma pacata vila de pescadores, e vi a beleza no mar e a desigualdade nos barcos. Os homens que constroem um barco de 500 milhões de dólares não gostam do mar. Eles se acham maiores que o mar e moram naqueles arranha-céus malucos de Nova York, que balançam com o vento e congelam no frio. Eles se acham maiores que o frio, mas eles não estão inconscientes do que estão construindo. Tanto que alguns estão construindo foguetes para sair da Terra. O mais assustador, bunkers à prova de cataclismas ecológicos, sociais ou nucleares. Fui a Veneza, construída sobre o mar e a beleza, e voltei alimentado pelo passado futurista de Peggy Guggenheim, Jean Cocteau e sua geração, que com arte, sexo, drogas e suicídios deram sua inteligência, sua sanidade e suas próprias vidas para mudar o mundo e fazê-lo avançar. A Bienal de Veneza, apesar de excessivamente ativista e woke, tem o mérito de mostrar que a beleza nasce fora dos grandes centros, como nasceu em Belém e em Liverpool. O futuro nasce onde menos se espera, e nós temos de seguir sua estrela e ser sua manjedoura e seus reis magos. E aí voltei ao Brasil, onde na elite na qual me incluo, a maioria fala como um PowerPoint. Dizem que é preciso pensar fora da caixa, ser líquido, se ressignificar, enquanto eu sofro com a inconsequência da inteligência artificial, que vai favorecer pessoas como eu e você, mas pode destruir boa parte da força trabalhadora. Ou seja, estamos construindo uma tempestade perfeita contra a natureza, contra a democracia grega, contra os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí aqui eu comecei falei, acho que tem alguma coisa estranha. Já falou o lema da Revolução Francesa. Aí eu achei, aqui começou uma coisa estranha, mas eu ainda não tinha percebido direito. Assim, eu não consegui entender exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu vi esperança nos atletas em Paris. Saindo de infâncias humildes, deram saltos olímpicos nas suas vidas e nos seus medos, para conquistar o ouro, a prata e o bronze, mesmo que a maioria não vá conquistar a plata. É lindo ver o Gabriel Medina voar, a Simone Biles encantar o mundo e se curvar diante da brasileira que a venceu. Ver a Rebeca Andrade, o Stephen Curry e uma quantidade imensa de campeões louvarem a Deus e atribuírem a ele seus sucessos e vitórias. Então, ele vai misturando um pouco, né, assim, as coisas, né? Então, aí você vai lendo e aí você parece que você vai indo de um lugar para o outro, assim. E aí você vai eu acabei me confundindo um pouco, parecia que estava um pouco confuso.
Lendo os atletas, eu tenho a esperança de que esta raça humana pode dar piruetas sobre todas as maluquices que a sociedade está construindo. Os atletas parecem deuses, mas se curvam a Deus. E assim balizam esta sociedade que resolveu customizar o próprio Deus para que ele seja feito à imagem e semelhança do homem, invertendo a ordem das coisas. O mundo não nasceu, foi criado. A história é o roteiro escrito de trás para frente. É preciso urgentemente criar uma SXSW, é uma feira de inovação em Veneza, ou em Madrid, para que o passado ilustre dessas cidades possa trazer de volta ao ser humano do futuro suas raízes iluministas e aristotélicas. Aí é que eu parei de ler, porque aí eu falei, não, aí tem alguma coisa errada no texto. Tem alguma coisa que não está assim, não é a mesma linha que o texto segue. Ela vai e muda, e aí eu parei. Aí eu falei, não, vou ler de novo. Aí eu voltei e li de novo. Mas eu vou continuar só para o pessoal entender. Só raízes fortes e a simbiose do passado com o futuro darão à humanidade força suficiente para enfrentar os ventos que ela mesma está construindo. Mas, Nizam, você voltou pessimista das férias? Imagina, só estou dizendo que a humanidade é hoje a Simone Biles da Olimpíada de Tóquio em 2021, quando tudo parecia perdido. Como ela, a humanidade vai ter que colocar a cabeça no lugar para dar novos saltos, perigosos e certeiros, para construir um amanhã digno para ser o humano com H maiúsculo. Nizam Ganais, estrategista da N Ideias. Então, Jonathan, eu trouxe esse texto porque eu li, você começa a se emocionar realmente com o que o Nizam descreve, e só que eu fiquei pensando assim, é uma proposta da gente mudar o que não está legal, então a gente não, ele enxerga que a sociedade não está no caminho certo, que está acontecendo coisas que não são legais, mas ele fala que a gente tem que resgatar o nosso, né, as raízes iluministas e aristotélicas. E aí eu digo assim, para a gente não ter o mesmo erro, a gente não teria que estudar o que foi o iluminismo para a gente não ter os mesmos erros que a gente já cometeu com a Revolução Francesa. E essa ideia de Deus que ele coloca aqui também, porque a França proibiu, né, falar sobre religião, a católica ou a cristã, as outras acho que pôde. E só que não foram os iluministas que acabaram também com Deus, né? Foi um processo de acabar com Deus. Então, como a gente vai voltar às nossas raízes iluministas? Né? E ele diz que a França, é o papel da França fazer uma coisa nova, né? Para ela ser revolucionária. Aí eu falei, peraí, a gente tem que estudar o passado para ver se, assim, vamos... O que a gente vai pedir das raízes iluministas, então, Jonathan, para a gente melhorar? O que seria... entendeu? Tem vários pontos. Isso que eu achei, assim... Ele quis dar uma coisa boa, só que eu acho que o caminho não está certo. O caminho está dentro do problema que ele está vendo. Então, assim, ele não consegue pensar fora do próprio problema que ele sabe que está acontecendo. Porque a gente não volta no problema, né, Jonathan? A gente não volta no problema, ele está dentro do problema. Você tem várias saladas que eles fazem, né? Mas, assim, para ficar mais claro, eu vou começar pelo ponto alto. Ele falar, precisamos voltar para nossas raízes aristotélicas e iluministas. Espera lá. Se você juntar aristotelismo com iluminismo, é que nem juntar água com azeite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o iluminismo é uma ruptura com a tradição aristotélica. Então, do que ele está falando? Ele está falando como se o iluminismo fosse uma evolução natural do aristotelismo. Não é uma ruptura. A filosofia dos iluministas é completamente diferente da de Aristóteles. A de Aristóteles, sim, e da tradição aristotélica é baseada na experiência que nós fazemos da realidade, de observâncias. Desde conceitos básicos, como, por exemplo, as categorias de Aristóteles. São coisas que nós observamos na realidade. Enquanto os iluministas, eles têm uma ideia sobre realidade e querem mudar a realidade. Eles são o que hoje nós chamamos de ideólogos. Né? Então, eles têm uma proposta de mudança de realidade que nunca havia sido testado antes, e eles que queriam mudar.
e conseguiram criar o caos que criaram. Então, isso aí já mostra a incapacidade dele de analisar o problema. Agora, se voltar um pouco, você vê lá no início do texto, quando ele fala, por exemplo, o homem se acha maior que o mar, o homem se acha maior que o frio, maior que o vento. Ele está falando isso aí no sentido de humildade, né? Ele está falando assim, o homem é muito soberbo, né? O homem se acha muito, etc e tal. Tá, tudo bem, só que o exemplo que ele dá não é um exemplo panteísta. Assim, existe dentro dele, alguns podem dizer, não, é só força de expressão dele. Eu não acho que é só força de expressão pelo resto do texto dele. Então, assim, de fato, isso existe na cosmovisão dele. Uma ideia de que nós somos menores que a natureza. Essa é uma ideia pagã, uma ideia iluminista, aliás. E é uma ideia resgatada pelo iluminismo, e é uma ideia panteísta, ou seja, de achar que as forças da natureza são superiores a nós. Olha, não é porque o mar pode me matar que ele é superior a mim. Nós, seres humanos, somos de fato superiores ao mar, ao vento, à terra, ao sol. Interessante, então, eu assim, tinha pensado. Ele se esquece da hierarquia natural dos entes, né, dos seres. Depois, tem mais um ponto em que ele começa a misturar as coisas, né? Então, ele vai falar dos ideais clássicos, fundamentais, eternos, junto com o ideal da igualdade, fraternidade e ele fala assim, ou seja, estamos construindo uma tempestade perfeita contra a natureza, contra a democracia grega, contra os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Nossa lá, então vamos lá. Para começo de conversa, ele fala da democracia grega e depois ele fala do aristotelismo. Como se a filosofia grega tivesse de acordo com a democracia ateniense. Para começar, a democracia não é grega, ela é ateniense, é só Atenas. Segundo lugar, Platão e Aristóteles, que são os dois grandes filósofos gregos, bateram pau na democracia ateniense. E Aristóteles, que é o mais desenvolvido dos filósofos, ele fala, olha, a democracia não é boa. Ela é boa, é bom que haja numa sociedade elementos democráticos. Ele até fala assim, uma democracia plena é impossível. Por quê? Porque a democracia ela tem uma premissa falsa, que é de que todos são iguais. Nós não somos iguais. Existem elementos iguais no ser humano, nós somos iguais na espécie. Agora, nos nossos acidentes, ou seja, nas nossas capacidades individuais, nós somos tão diferentes que é ridículo falar que todo mundo tem a mesma capacidade para escolher o governante. Ele fala assim, então a democracia ela parte de um pressuposto falso, né? Tem até uma frase de Aristóteles que é exatamente esta. Porque há elementos iguais em todos os homens, cometeram o erro de dizer que todos os homens são iguais. Né? Então, há elementos iguais, então, portanto, tem que haver, olha a imitação da natureza, tem que haver elementos democráticos em uma sociedade. Certo. Porque o que Platão e o que Aristóteles, principalmente, vai defender é um regime de sociedade que nós chamamos de monarquia mista, ou seja, tem que ter elementos de monarquia, de aristocracia e de democracia, para que haja um equilíbrio. Né? Então, para começar, ele une aristotelismo com democracia. Depois ele junta a democracia grega com o iluminismo, que não tem nada a ver também. Juntando também o pensamento da filosofia grega com o pensamento iluminista, que também eu já falei que não tem nada a ver. O que me pegou foi aí, eu falei, acho que tem alguma coisa errada nesse texto. E depois ele junta com o ideal de igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, que é o ideal da Revolução Francesa, fabricado, né, na Revolução Francesa, que é só uma propaganda. Porque, veja, quais que eram, e aí já entrando na crítica até da falta de estudo dele, né? Quais que eram os ideais da Revolução Francesa? A bandeira, a propaganda era isso. A igualdade entre os homens, que é falsa, não há igualdade entre homens, em prol de uma pretensa fraternidade e de uma pretensa liberdade, que também não está bem explicado. Só que, no fundo, o que eles defendiam, se você olhar os escritos? Eles defendiam um fortalecimento cada vez maior do Estado. Porque, para eles, o Estado iria tutelar sobre o bem comum. Certo. Só que o que acontece? Acontece o inverso. Porque daí você aumenta totalmente o poder do Estado e o Estado vira o Estado opressor. Você vê que o fenômeno dos Estados totalitários, eles só passam a existir a partir da Revolução Francesa. É o século XX, cerca de 100 anos após a Revolução Francesa, que vê
a aurora dos grandes sistemas totalitários, na China, na Rússia, em Cuba, enfim. Ô, Jonathan, e as ideologias? Porque ele comenta aqui, né, que estava tudo woke, e hoje a gente vê que só falam disso, também... Não, ele começou na Revolução também. Não é que a Revolução Francesa criou essas ideologias de hoje. Não, mas ela causa. Ela causa. Em cadeia. Tá. Porque antes não tinha. Antes não tinha, exatamente. Então ele não percebe que... Eu falo assim, tem que voltar para a Revolução Francesa, mas meu Deus do céu. É justamente a Revolução Francesa... É lá que começou o problema, Isso que eu não entendi. Então vamos trazer... Mas espera aí. Ele está aceitando a propaganda da Revolução, dos revolucionários, de que o iluminismo foi o século das luzes, de que de fato trouxe a racionalidade de volta, e que trouxe a liberdade, que estava tudo bem. E agora estamos se afastando disso. Mas assim, a gente tem que ir lá. Onde começou o nosso problema de agora? Foi lá, né? Isso que eu entendi, assim. Exatamente. Então, quando a gente lê um texto, até para falar para os alunos, né, para os mais jovens que estão começando, a gente se emociona com o texto. Só que você tem que ter claro e tem que interpretar o texto, né, Jonathan? Ter o conteúdo e saber história. Inclusive, ter um pouco de informação para você saber que não, assim, que ele tudo bem, pode ter a maior das boas intenções, só que não vai resolver o problema. Porque ninguém quer enxergar o problema, ninguém quer ir no passado e pôr o dedo na ferida e falar, olha, o problema é esse, então se a gente não mudar aqui, não vai mudar nada agora. Então, eu gostei do texto, que é bem atual, né, porque falou das Olimpíadas e tal, falou da questão de Deus, também, que eu achei interessante, de que os atletas levaram Deus para as Olimpíadas. Então, veja, é um completo absurdo o Estado não autorizar. Sim. Então, qual a liberdade? Agora, qual a liberdade de todos? O que criou esse Estado foram as ideias iluministas e todo o processo de causa e efeito que se inaugurou na Revolução Francesa. É isso. Então, o que ele está criticando, então, no fundo, ele não sabe o que está falando. Né? Então, ele acha que está falando algo intelectual, algo... o que ele entende. Mas ele está só jogando ideia. Ele pode ter tido boa intenção, que eu acho que ele tem mesmo. Pode ter tido, mas... não é trazendo as raízes iluministas que a gente vai resolver. Misturando raízes iluministas com aristotélica, com valores, com Deus. Ficou uma salada, virou uma salada. Assim, uma salada que não tem nexo nenhum entre uma coisa e outra. E é interessante você falar também, porque eu não tinha percebido essa questão do homem ser maior mesmo que a natureza, né? Assim, para mim passou batido também, né? O problema não é... Aí que tá. O problema não é o sentimento que o homem tem de superioridade pela natureza, que de fato ele tem. O problema é a soberba do homem para o homem. Sim. Humilhar outras pessoas. Exploração que existe. Melhor com outras pessoas. É o homem, inclusive por meio do Estado, explorando o homem. Principalmente por meio do Estado. Né? Então, é o ser humano humilhando o outro e a soberba do ser humano em relação a Deus. Sim. Ao seu Criador. Esse que é o problema. Por quê? Porque se você só usa a natureza de maneira predatória, que o pessoal tanto fala, quando você prejudica outro ser humano. Né? Agora, se todo mundo está pensando no bem comum, que é o bem humano, né? e na humildade com Deus, você usa automaticamente a natureza da melhor forma. Agora, você vê, a conversa não tem nexo. E no final ele fala do criar o ser humano com H maiúsculo. Esse eu comentei com você, porque me lembrou o Brasília, que tem o H de homem, que o Neymar fez, né, ali nas torres, e que também é o homem acima de Deus, né? Assim. Então, aí no final, é que me lembrou, ele não fez, lógico, né? Mas a hora que eu vi o H maiúsculo, já me vem imediatamente Brasília. É muito interessante, né? É uma tendência que começa lá no humanismo, no século XV. Então, construir um amanhã digno para o ser humano com H maiúsculo, mas é que eu que me levei para esse lado, não quer dizer isso, talvez, a ideia de que o ser humano porque já estava uma salada, daí eu falei, tem alguma coisa estranha. Dá realmente a impressão até que ele está sendo um pouco nietzschiano, no sentido de... O Nietzsche falava do Übermensch, ou seja, do super-homem, ou seja, criar um ser humano que supera a sua condição atual. Né? Isso é uma ideia ridícula, louca, né? Deixar que você pode... deixar de ser humano e se tornar uma outra coisa melhor, né? Uma versão melhor. Então, uma ideia começa com a ideia humanista, né? De centralizar tudo no homem. Então, ao mesmo tempo que ele fala da soberba humana em relação à natureza, ele quer centralizar tudo no ser humano. Sim, não é? Porque é isso que, assim, foi um texto assim para mim, sabe? Por quê? Eu entendi, depois eu falava, não, tem uma coisa errada.
mas aí não, tem uma coisa errada. Mas por quê? Porque a ideia humanista, que é um desenvolvimento, uma reelaboração das velhas ideias gnósticas, elas acabam chegando nisso mesmo. Então, é aquele culto à natureza, é aquele culto a que tudo é uma centelha divina, etc. e tal. Mas no final, então, quem que é a consciência divina manifesta? É o próprio ser humano. Então acaba virando um endeusamento do ser humano. Porque ainda quando você bate o pau do ser humano, lasca o pau do ser humano, falando que o homem é ruim, o homem está explorando, o homem é isso, o homem é soberbo, você joga tudo na mão do homem. E centraliza tudo no ser humano. Então diviniza o ser humano no sentido de que quer que o ser humano encontre a salvação para a nossa própria condição. E aí você, na esperança de criar o céu, você tem o inferno. Por quê? Porque daí você não reconhece a verdadeira condição humana, o ser humano vai ficando cada vez pior, né? E, por consequência, a sociedade, todo o resto vai ficando cada vez pior. Que é exatamente aí o ideal iluminista. Vamos fazer o homem se transcender para vencer todas essas dificuldades que nós temos agora. E isso vai ter que ser manifesto no Estado. Então, você está divinizando o homem para que o aparato que ele constrói é o Estado, que o Estado seja a máquina de salvação e de transcendência para o ser humano. E aí o que acontece? Dá tudo errado, porque essa ideia é falsa. E aí cria um Estado cada vez mais explorador, cada vez mais louco, e as pessoas cada vez mais ignorantes e mais exploradas e mais... Sem entender que é o ser humano, e sem entender que tem algo transcendente, não consegue enxergar, assim, né? Não consegue viver isso, né, Jonathan? Assim. Inclusive, quando você pensa no contrário, né, que é o ser humano, se entendendo como criatura, e colocando Deus no centro, entendendo as suas faculdades, as suas capacidades, as suas potências, aí sim, por consequência, ele tendo humildade, se colocando no seu lugar, que é acima da natureza e abaixo de Deus, né, como governante da natureza e servo de Deus, aí sim, por consequência, ele é melhor com o semelhante e ele desenvolve melhor a sua inteligência e as suas potências. Ele chega a falar aqui. Ele chega, mas o caminho é todo torto. Né? Ele chega a falar, e é bonito, ele fala, nós somos criaturas, né? Então, ele fala isso. Mas aí... Só que não está claro para ele qual é o caminho. Ele acha que o caminho é passar pelo iluminismo, é voltar pelos ideais tais. Então, mas Jonathan, não é ele, é todo mundo. É todo mundo. Assim, é a maioria. Agora, todo mundo... Entendeu? Todo mundo está nessa confusão porque ninguém mental, estuda. Porque ninguém estuda. Isso que eu, assim... As pessoas não estudam o básico da história, da filosofia, da literatura. Ou seja, primeiro literatura e história, e o básico da filosofia, para fazermos certas constatações da estrutura da realidade que nós vivemos, que nós observamos com a nossa razão, para podermos aí sim pensar em ações humanas que melhoram ou pioram. Porque, Jonathan, um pouquinho de história que você sabe, você já começa a estranhar, né? Se estranha. Muitas coisas, né? Um jornal, um pouquinho de história só. Não precisa ser especialista em nada, assim, é uma coisa geral mesmo, né? Mas se você começar, você já começa a ver que a gente é enganado o tempo inteiro, né? Não é? Então, eu achei interessante. Pelo sistema de ensino, pela mídia. Então, assim, a proposta foi boa, só que a solução não está no texto. Né? Não tem solução. E a solução que ele propõe está errada, está dentro do problema. É isso daí. Se você for fazer o que ele quer, você fica no mesmo problema. A gente vai ficar assim, não tem como. É o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Que coisa, né, Jonathan? E eu gostei, eu achei que foi assim, porque me caiu uma ficha. Eu falei, primeiro porque eu vi que tinham várias pessoas aplaudindo, dizendo que era o que todo mundo queria escutar e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas queriam, isso assim, eu não sei, acho que alguém falasse para elas que a gente está numa droga e que a gente precisa melhorar, mas isso todo mundo já sabe, né? E que a gente, eu acho que ele acertou falando que a gente deveria voltar ao passado. Aí tá certo. Aí que eu acho que foi um gancho que ele realmente está certo, que deve ser um sentimento dele mesmo, assim, não posso falar por ele, mas e que eu acho também que é estudando a história, né, Jonathan? Nós devemos voltar ao passado tanto para aprender com a história que ocorreu, quanto para resgatar valores esquecidos. Falar valor também acabou ganhando uma conotação marxista ultimamente, mas é resgatar dados esquecidos. Então, por exemplo, hoje é dia de Santo Agostinho, dia 28 de agosto, um dos maiores filósofos da história. Então, por exemplo, a obra de Santo Agostinho é esquecida pela maior parte das pessoas. Foi deletada.
Foi deletada da Foi cultura. deletada, não tem nas faculdades. Não tem lugar nenhum. Ninguém nunca ouviu falar. Né? Isso até ouve falar, mas não como. Não vai dá valor, estuda, não dá valor. Não dá valor. Então, por exemplo, se você resgata aquilo que Agostinho percebeu da realidade, você vai perceber a realidade melhor. Se você resgata o que Aristóteles de fato disse, não só falar assim, né? Propagandisticamente falando. Então, você resgatar aquilo que a humanidade produziu de melhor, no sentido de que o que ela já descobriu e já registrou, é fundamental para retomar o nosso caminho de aprendizado e para reativar a nossa inteligência. Ou seja, para que o ser humano possa ser de fato inteligente, para que ele perceba a realidade bem e para que ele possa fazer coisas boas, ele precisa resgatar aquilo que a humanidade já falou de melhor. Não é à toa que o clássico se chama clássico. Clássico se chama clássico porque qual é a definição de clássico? É o contemporâneo de todas as épocas. Por que algo se torna contemporâneo de todas as épocas? Porque vence a prova do tempo. Por que vence a prova do tempo? Porque falou de coisas eternas. Falou de coisas que não mudam, que servem para sempre. São aspectos essenciais da realidade que se tornam faróis. Então, quando você fala da obra de Agostinho, é um clássico por isso. Você fala da obra de Tomás Aquino, é um clássico por isso. Mas as pessoas têm preconceito porque eles são santos, João. Sim, tem preconceito. Que é fruto da propaganda iluminista. Então. Você pega, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, ou os e eles tudo baseado em Aristóteles, né? Quer dizer, a filosofia deles. Então, Agostinho, Platão. E São Tomás o método filosófico deles é o desenvolvimento do método filosófico inaugurado pelos gregos. Então, há uma continuidade ali. Agora, quando você chega no iluminismo, é uma ruptura. Não é porque eu estou falando isso porque eu gosto, porque você analisa e compara. Você tem algo, tanto que eles falaram a caridade da cena, eles né? Isso aqui não presta, nada disso aqui presta. A gente vai começar agora tudo zero. Que é 1000 anos, né, de história. 1000 anos de trevas, eles falam. 1000 anos de trevas. Absurdo. E eles falam, a gente vai começar agora aqui do zero. Do zero. E aí dá essa maravilha, né? É a mesma coisa que... E, Jonathan, estava tão ruim mesmo antes? Não. Então... Estava muito melhor do que eles criaram. Então, que interessante. Porque assim, havia problemas, óbvio. Que parte da... Normal, né? Havia muitos problemas. Agora, depois da Revolução Francesa, diminuíram os problemas? Não. Aumentaram. Multiplicou por 10. Por exemplo, o que eu falei, eu não estou aqui entrando, né? Porque quem está assistindo pode não ser familiarizado com o tema. Né? Mas então, assim, eu poderia dar aqui inúmeros exemplos da parte intelectual. Mas se eu pegar da parte factual, por exemplo, o fenômeno do genocídio a se existir a partir da Revolução Francesa. O que é genocídio? É o próprio governante matando o seu próprio povo, em massa. Antes não tinha. Isso não acontecia antes. Mas nem na Idade Antiga. Se você pegasse os líderes mais cruéis, se você pegasse os assírios, que foram muito cruéis, eles praticaram o genocídio com outro povo. Ou seja, chegava assim, o povo conquistado, eles matavam todo mundo na cidade. Mas não do próprio povo deles. Isso que você vê que aconteceu no século XX, não existia antes. Mas veja, isso que a gente quer passar para o pessoal são coisas da história simples, né? Que se você estudar a história do Ocidente, você já vai chegando a essas conclusões. Mas tem que estudar com fontes confiáveis, com fontes originais, principalmente. Isso. Né? Um apelo que eu tenho sempre que eu falo com as pessoas, ide às fontes originais. Então, por exemplo, vai atrás. Aquela ideia de que, por exemplo, as monarquias medievais eram todas impostas. Por exemplo, Dom João de Assis, quando se tornou rei, ele foi aclamado do rei por vontade da nobreza, do clero e do povo. Jonathan, como é que você sabe isso? Eu ouvi a ata de declamação dele, original, em Portugal. Isso foi massa. Está lá escrito. Você tem lá centenas de assinaturas. Dos bispos, dos nobres e do povo. Que o queria como rei. O povo o queria como rei. Agora você pega hoje, que nós vivemos uma democracia, entre aspas. O povo, a maior parte do povo quer os nossos líderes? Não. Eles não querem. Não. E quando nós votamos... É pelo partido, ganha a maioria do partido e você não votou. Até quando você vota em alguém, você não quer realmente aquela pessoa. Você vota porque é menos ruim. É o menos ruim. É o menos ruim que você acha que é menos ruim. Porque é o que te deram para escolher. Ao contrário, por exemplo, de Dom João I de Assis, que foi o povo quis. Nossa. Então, assim, você vê,
Bem, também não dá para voltar ao passado, né? Não dá para voltar. Então, assim, buscar nas nossas raízes. Precisamos resgatar essas ferramentas. Isso. Né, de análise de realidade, histórica. E aprender com os fatos, e ver de fato os fatos. Interpretar. Para nós começarmos uma reforma cultural. O que é a reforma cultural? Ela começa com você se educando, e depois você tentando educar sua família, seus filhos, no meu caso, o professor, meus alunos, ou seja, a nossa rede de influências mais próxima. Porque não tem como fazer de outra forma também. Às vezes as pessoas falam assim, então vamos fundar um partido político? Não, não adianta, você vai ficar igual. Você vai ser que nem esse cara aí. No sistema, né? Você entra no sistema. Você entra no sistema, não tem como. Então vamos fazer uma guerra? Não, não adianta, vamos nos matar. Então não tem o que fazer, a não ser você se educar. E isso também, às vezes, eu assim que eu converso com as minhas amigas, tudo, a gente quase não tem tempo, né, Jonathan? Mas é que porque, assim, nós precisamos a minha turma, assim, as minhas, né, que eu ando, a gente tem os filhos, tem a família, tem trabalho, tem 1000 coisas para fazer. E eu mesmo aqui abrindo o Essere, para mim é um prazer estar aqui, né? Um trabalho que é uma terapia. Mas a gente tem que se esforçar, né, Jonathan? Outro dia eu perguntei até para você, né? Falei, Jonathan, como você estuda? Porque eu vejo você trabalhando aqui o tempo todo, né? Aí você falou, à noite, às vezes de manhã, né? Mas é um esforço, né? Eu tento, no mínimo, 1 hora por dia, né? Mas assim, meia hora por dia todo mundo tem. Por mais que eu espalhar, eu trabalho 8 horas, eu tenho que dormir 8 horas. Tem que chegar em casa, fazer comida, tem que atender meu meia marido. hora você vai ter. Né? Ou antes meia de dormir, assim, né? ou na hora que você acorda. Você pode acordar meia hora mais cedo, ou você pode ir dormir meia hora mais tarde. Porque vale muito a pena, né, Jonathan? Vai mudar a sua vida. Exatamente. Vale a sua vida. E das suas filhas. E eu garanto que se você começar a fazer isso de coração, meia hora por dia, você vai conseguir aumentar um pouquinho. Porque é tão prazeroso. Ou pelo menos uma vez na semana você vai fazer uma aula a mais, ou no sábado, uma tarde. Ou seja, você vai conseguir gostoso demais, né? tirar. Porque você vê a prioridade. Você vê que é inútil, por exemplo, você ficar só passeando no shopping, trabalhando, falando besteira. Ou vendo um seriado, que eu gosto também. Assisto que é bom, eu também vejo. Assisto Gilmore Girls direto há anos. Faz parte, inclusive, para relaxar. Mas quando dá, assim, eu tento ler um pouquinho. Sim, faz parte da vida intelectual. E vários livros diferentes também, né, Jonathan? Faz parte da vida intelectual o ócio criativo também, né? O período de descanso com alguma arte, né? Ouvindo música, ou lendo, até para você processar aquilo que você aprendeu, para entender melhor. Mas é necessário essa parte de ação de adquirir informações, ou assistindo uma aula, ou lendo um trecho de um livro, tentando conciliar as duas coisas, é melhor ou assistir esses momentos de reflexões. A gente queria saber a opinião de vocês que estão assistindo, vocês podem deixar o comentário, porque é uma reflexão que eu quis fazer mesmo, para ver se eu não estava, assim, se eu estava enxergando mesmo o que estava escrito, até uma interpretação, né, da realidade, assim, do que está acontecendo hoje. Então, se vocês puderem escrever para a gente aí nos comentários, é legal. A gente tenta, né, Jonathan, conversar. A gente está aberto para as discussões. Mas esse é o intuito aqui nosso, né, trazer mais conteúdo. É que todo mundo só fala em conteúdo, né, Jonathan, também agora, né? É conteúdo. A gente quer trazer coisas conteúdo, né? Coisas legais, coisas que ajudem vocês a terem mais interesse para ir atrás de coisas importantes para vocês, assim. Então, cada um tem um interesse, né, específico, mas você tendo uma cultura geral, você consegue conversar com outras pessoas, você consegue ter a sua própria opinião, né, Jonathan? Exatamente. Porque, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço não vai ter a mesma opinião que a minha aqui lendo o texto. Mas a questão não é nem ter a própria opinião. Assim, a gente pode tentar conversar, né, a questão Jonathan? não é ter a própria opinião, a questão é de enxergar a realidade, Jonathan. A questão é de você conseguir raciocinar por si mesmo. Né? Porque esse negócio de opinião própria... Também posso dar a opinião do que eu quiser, né? A minha opinião e dane, assim, não é importante, né? Também, assim, né, Jonathan? O importante não é você ter a sua opinião, você ter a opinião correta. Eu raramente falo minha opinião. Eu falo, eu sigo, nesse ponto eu sigo Aristóteles. Por quê? Porque ele está correto. Ele viu assim... Não, e a gente estava com as alunas lá e você comentou isso, né? Na aula de origem. Esse negócio de opinião própria, geralmente é coisa de gente que não sabe o que está falando, né? Porque se você não sabe a origem... que todo mundo dá sua opinião, né? Aí agora na Exatamente. internet. Quando alguém me pergunta alguma opinião, eu sempre cito alguém. Eu falei, olha, segundo fulano... Por quê? Porque se você não sabe a origem da tua opinião, ela vem na tua cabeça e você está obedecendo alguém.
Eu sou capaz de provar isso para qualquer um, porque sempre a pessoa fala, eu acho uma coisa, você não acha. Fulano achava isso. Você leu, você viu. Então, você cresceu ouvindo isso. Inserido nesse contexto. Por exemplo, a ideia de ecologia. Alguém apoia a ecologia por opinião própria? Não, porque ficou martelando na escola. Ficaram martelando. Por exemplo, eu contava na escola, ia lá que nem ponto para o mundo para o Brasil. E no fundo, isso estava servindo uma ideologia. Na época eu achava que eu estava preocupado com o meio ambiente. Depois eu descobri, não, estava sendo feio de tonto, né? Então, assim, você tem que ter coragem também e assumir, eu estava feio de tonto. Né? Então isso aí faz parte. Né? E na escola, principalmente. Na escola, né? Nas escolas hoje. Então a gente tem que estar muito atento com os nossos filhos, né? Muito. E a gente fala muito em casa, porque eles estão suscetíveis, não só na escola, à vida que eles vivem hoje, essa geração, né, Jonathan? Então, assim, não adianta ficar mudando também ao ambiente. Então, a gente, como pais, tem que educá-los, né? Essa é a minha preocupação também aqui no Extra, de tentar eu absorver o que eu puder para passar para os meus filhos, né? Isso é um exercício, inclusive, que é você rastrear a origem das suas ideias. Você pega num papel e pega lá uma ideia sobre política, outra sobre religião, outra sobre liberdade, outra sobre Estado, e tenta falar o que você acha sobre aquilo. E fale para mim de onde que veio. Se você não sabe de onde veio, você está obedecendo cegamente. É interessante. Então, por exemplo, aquela ideia de que você ouve sempre, você pergunta para as pessoas assim, eu não vou entrar nessa discussão agora, tá? Isso aqui é assunto para cursos e cursos. Eu só vou jogar a semente da dúvida. Se você for, por exemplo, no viaduto do Chá em São Paulo, e for entrevistar as pessoas, muitas pessoas vão dar a mesma resposta para a seguinte pergunta. Você acha que é importante religião? 90% vai falar assim, o importante é você ser uma pessoa boa, né? E aí cada um escolhe a sua religião, escolhe no que acredita, um não atrapalhando o outro. Tá bom. A pessoa acha que ela acha isso. Não, isso é uma cultura que foi criada no iluminismo. Isso é uma ideia dos filósofos iluministas. Ela nem acha, ela não tem, né? Tipo... Ela aprendeu a pensar assim, em sociedade. Ela dá a opinião dela. Ela acha que assim, ela nunca analisou. Será que isso é verdade mesmo? Mas, Jonathan, não é a maioria que vai fazer isso, né? Muita gente vai. Não é a maioria que vai analisar. A maioria não vai. A maioria vai porque é difícil. É difícil, é um trabalho árduo você com você mesmo, Jonathan. Exige coragem, exige disposição. Trabalho. E outra, quando você começa a perceber algumas ideias que são enraizadas em você vê que a raiz é muito maior. Aí você vai, ao longo do tempo, você vai se pegar repetindo os mesmos padrões. Difícil, né? Então isso aí é um trabalho que demora anos, né? 10, 20 anos. Coisa que... Então, assim, para quem está assistindo essa série agora, já é uma sorte. Talvez. É uma chance, né? É um convite, ao menos, para reflexão. Né? Porque a filosofia começa assim. As pessoas, às vezes, querem uma resposta pronta acadêmica sobre a filosofia. Como é que você introduz a filosofia? Começa questionando. Né? Porque hoje em dia, as pessoas acham que é a crítica pela crítica. Eu falei, olha, se você está viciado em criticar, você não você é um gado também. Você foi condicionado a criticar tudo. Né? Tem coisa que não se critica. Né? Então, se questionar é sempre inteligente? Não. Às vezes sim, às vezes não. Tá. É aquela coisa, o sábio sempre duvida de tudo. Não. Não tem coisa que tá óbvio. Até no Chaves, uma vez, teve um episódio assim, eu lembro, o professor Girafales fala, homens inteligentes nunca têm certeza. Aí o seu Madruga fala, tem certeza? Absoluto. Ou seja, não, certas coisas nós temos inteligência. Eu não posso duvidar, por exemplo, que eu sou um ser humano. Isso é loucura. Precisa se questionar, né? Você achar que você é um gato. Se é um gato, você está com problema mental. Né? Então, assim, existem coisas que você precisa ter certeza. Existem coisas que você precisa pôr em dúvida. Normalmente as pessoas invertem. Na nossa aula sobre Sócrates, eu falava isso. Né? Sócrates fazia isso. Ele chegava na pessoa e falava assim, ó, o que você tem certeza, você deveria ter dúvida, e o que você está em dúvida, você deveria ter certeza. Joia. Para os meus colegas da aula. A gente estava comentando a gente vai retomar, né? Vai retomar, claro. Então, é um dos cursos que nós temos aqui. Né? Então, tomar cuidado com isso. Né? A não dar palpite em coisa que... Né, por exemplo, a pessoa vai falar de economia de Moçambique. Não sabe nem onde fica Moçambique no mapa. Não é para dar opinião. Não é para dar opinião. Não é para falar. Não é para questionar. Não é para questionar isso. Não sei. Agora, não sei sobre agora tem coisas que você sabe muito bem. Você sabe muito bem de várias coisas, que eu falei. A sua identidade pessoal, por exemplo. Você sabe o que você é. Né? Então, você sabe identificar
coisas que são objetivamente más, assim, muito na cara. Né? A gente pode tratar isso então, na próxima conversa. Vamos, Jonathan? Porque a gente vai, sei lá, vai abrindo oportunidades para as pessoas comentarem, explorando os assuntos, tem muita coisa legal. Então, olha, eu vou encerrar, né? Hoje eu quis trazer um texto, porque eu achei que tinham vários temas interessantes para nós aqui hoje, e acho que para mim foi ótimo, Jonathan, foi bem legal retomar esse assunto do iluminismo e de Deus, e falar de educação. Então, eu gostaria que vocês comentassem aí, que compartilhassem, e que nos acompanhem aqui no Essere, no @o Instituto Essere, no Instagram, aqui no YouTube, e em breve o nosso site e a plataforma.